Olá! O tema do TVMP Entrevista de hoje é o uso da inteligência artificial na comunicação pública. Eu converso com a Giane Carvalho Alzamora, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora em comunicação e semiótica. Bem-vinda à TVMP, professora. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite e oportunidade. Bom, a gente estava conversando aqui sobre a implantação da inteligência artificial na UFMG. Como é que isso está sendo feito? Bom, a Universidade Federal de Minas Gerais, numa atitude pioneira, talvez uma das primeiras no país, designou a composição de uma comissão interdisciplinar sob presidência do professor emérito da computação, Virgílio Almeida, e nós propusemos algumas diretrizes para uso responsável da inteligência artificial na universidade, com base numa ampla revisão de documentos de instituições no exterior que já tinham implementado. E uma coisa que ficou muito forte para a gente assim, é que não era um momento de impor restrições, mas de acompanhar com devido cuidado e incentivar o uso responsável e ético. Por causa disso, a reitoria designou recentemente que essa comissão trabalhasse no formato ampliada, no formato de comissão permanente para acompanhar o uso da inteligência artificial daqui para frente. Em todas as áreas da UFMG. Isso é com apoio da computação? Como é que isso é vai uma ser área implementado? É interdisciplinar, né? Então, tem professores de várias áreas, das humanidades, das exatas, das biológicas. Então, nós fizemos um grande debate, depois passamos essas propostas para os departamentos, para que a gente pudesse pensar nas especificidades de cada área, né? Como que essa questão iria afetar não apenas cada área, como também as grandes áreas, né? Que é ensino, pesquisa e extensão, e pensando em toda a comunidade acadêmica, que é o corpo docente, discente e técnico administrativo, onde entra a comunicação pública. E já há formação específica sobre inteligência artificial? Nesse momento, nós estamos discutindo, está tendo um apoio muito interessante institucional no UFMG para isso. Estamos discutindo com a Diretoria de Relações Internacionais e uma proposta estabelecida a partir do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, a criação, se tudo der certo, depende ainda de investimento, para 2025, de uma cátedra em desinformação na era da inteligência artificial. É muito provável que esse fenômeno complicado da desinformação ele vai alcançar um apogeu que a gente não consegue imaginar ainda nos próximos anos. E isso afeta diretamente a comunicação pública? Com certeza, né? Com certeza. Como é que isso vem sendo trabalhado no Departamento de Comunicação? No Departamento de Comunicação, nós temos alguns projetos de pesquisa e de extensão que estão interessados nesse tema. Eu sou uma dos pesquisadores de lá, que temos projetos específicos financiados, CNPq, FAPEMIG, alguns projetos de extensão, também pensando sobre essa questão. Mas, do ponto de vista geral, isso está muito emergente ainda. Então, por isso que é importante a gente pensar como que isso pode afetar transdisciplinarmente. Não é possível a gente pensar isoladamente uma questão que vai afetar a sociedade como um todo. Então, nesse momento, o mais importante para nós é iniciar esse debate na instituição. Giane, muito se fala do mau uso, né, da inteligência artificial, na comunicação principalmente, né, com conteúdos de vídeos falsificados, né, as montagens fakes para enganar pessoas, influenciar pensamentos, comportamentos, eleições, né, nós estamos em ano eleitoral, mas a inteligência artificial pode ser usada para benefício da humanidade? Nenhuma tecnologia em si é ruim, é má, muito menos neutra, né? Porque ela faz parte de um projeto político, econômico, social. Toda e qualquer tecnologia. Quanto maior é o alcance social de uma tecnologia, maiores são os seus riscos e potenciais de benefício. A inteligência artificial ela é muito recente, embora seja uma pesquisa muito antiga, desde os anos 50, a gente pode pensar em termos de popularização, alguma coisa como 2021 com o DALL-E, 2022 com a explosão do ChatGPT, isso é muito recente. E o que a gente já começa a observar? Que vai ser cada vez mais difícil que qualquer área de conhecimento, qualquer tarefa cotidiana se desenvolva alheia à inteligência artificial. Ela é muito importante
para auxiliar no uso de tarefas repetitivas, para encontrar padrões, para otimizar comportamentos, né? Então, ela é muito benéfica, tão benéfica quanto foi qualquer outra tecnologia até o momento, porque a nossa cultura é tecnológica. A grande diferença é que a inteligência artificial aprende com o uso humano e o uso humano interfere no aprendizado da inteligência artificial. Então, quanto maior for a incidência da inteligência artificial na nossa vida cotidiana, mais dependentes nos tornaremos dela, porque mais específico será seu uso. Por causa disso, uma coisa que, por exemplo, uma linha de investigação na qual eu pertenço tem investido muito é na urgência de pensarmos em políticas públicas que favoreçam o letramento digital, o letramento transmediático, o letramento tecnológico, para que a população como um todo consiga ter condições de lidar de modo mais benéfico, responsável e ético com uma situação que vai ser cotidiana na nossa vida de modo cada vez mais pungente. E também reconhecer, né, quando algum conteúdo, algum tipo de comunicação for fraudada, né, falsa, digamos Isso é o mais assim, difícil. Por uso da inteligência artificial. Isso com certeza vai ser o nosso maior desafio. Por quê? A gente tende a achar que uma imagem, que um som, né, é o fato em si. Nós da comunicação sabemos que não é assim. Mas com o uso de inteligência artificial até o momento, a gente sabe, tem tutoriais no YouTube para isso. Qualquer pessoa pode pegar o meu vídeo e alterar o que eu estou falando nesse momento. E a gente tem uma outra entrevista aqui e circula com marcas ainda perceptíveis para um olhar mais apurado. A tendência é que essas marcas da intervenção vão sendo corrigidas com o tempo. E vai ficar cada vez mais difícil diferenciarmos aquilo que é simulado, né, aquilo que é fabricado, daquilo que é real. A realidade é tecnológica, porque a nossa cultura é tecnológica. Por causa disso, nós temos que desenvolver parâmetros tecnológicos, né, comunicacionais, para que as pessoas consigam entender esse processo. Há um tempo atrás, quando eu também sou jornalista, quando fomos formados, o que vinha a público passava pelo filtro de uma instituição. Hoje a instituição atua depois de que uma informação viraliza, muitas vezes. Então, nós temos... Checando fatos. Né? Essa coisa, todos os grandes meios de imprensa hoje têm checagem de fatos, né, para poder desmentir o que é divulgado erroneamente. Tem uma corrente de pensadores na qual eu me alinho que reconhece a sociedade contemporânea como a sociedade da desinformação. A desinformação não é um ruído, não é uma exceção. É um fenômeno endêmico na sociedade contemporânea. E a inteligência artificial, ela é potencialmente infodêmica. O que isso significa? A infodemia, e nós vimos isso na pandemia, que a OMS até declarou que a gente tinha uma pandemia, uma infodemia. O que é infodemia? É um excesso brutal de informações no qual as pessoas trafegam nesse excesso sem parâmetro para saber o que é confiável e o que não é confiável. A inteligência artificial, ela é potencialmente infodêmica. Porque a tendência é que cada vez mais a gente perca os nossos parâmetros referenciais para identificar aquilo que é uma informação confiável daquilo que não é confiável. Então, nós temos que ter um investimento transdisciplinar em termos de pesquisa, um investimento jurídico para regulamentação, um investimento de política pública para treinamento, para que as pessoas, os profissionais de todas as áreas, consigam transitar nesse novo cenário. Resumindo, né, o impacto tem sido muito grande na comunicação, no jornalismo, especialmente, né? Os meios de comunicação têm sabido lidar com isso. O que é preciso fazer para que seja melhorada essa lida com a inteligência artificial? É também uma situação muito emergente. Eu tenho um aluno de mestrado com uma pesquisa sobre isso. Ele está fazendo um levantamento brilhante assim, sobre todas as diretrizes que estão sendo propostas pelos grandes veículos de comunicação, os jornais, né, no mundo inteiro, e como que isso está sendo aplicado. No Brasil, ele está na fase de escolher o que vai ser o objeto de estudo dele aqui no Brasil. E, claro, está mais desenvolvido no exterior do que no Brasil. O que a gente tem observado? Há pontos em comuns nessas diretrizes. Quase todas as diretrizes trabalham com aspectos muito comuns. Uso responsável, transparência, privacidade, né? Quase todos trabalham com isso. Alguns deram um passo atrás e disseram que isso seria maléfico.
e já estão revisando. É alguma coisa que não se trata, como eu disse, de ser bom ou ruim, né? É alguma coisa que faz parte da vida cotidiana. E o que a gente anda observando? Alguns veículos têm sido mais transparentes no sentido de colocar que foram textos produzidos por inteligência artificial. Outros não, mas a gente já consegue identificar marcas, um certo formato. Então, o que me parece, a princípio, como hipótese? Algumas tarefas repetitivas do jornalismo podem perfeitamente ser desenvolvidos pela inteligência artificial. Um exemplo, eu trabalhei com jornalismo cultural há muito tempo. O que é aquilo que era o caderno 2 tradicional, as estreias, o fim de semana, tudo isso pode ser feito pela inteligência artificial. Né? Uma matéria factual, né? Dessas que tinha que mandar um repórter para a rua. Dados só informativos. Não precisa, aquilo que é o mais básico, ela consegue fazer. E aí, finalmente, nós, jornalistas, estaríamos livres para fazer aquilo que a gente deve fazer, que é jornalismo investigativo. Todo mundo fazendo reportagem especial, olha que maravilha. Então, eu não acho que ela vai ser necessariamente ruim. Depende de um uso responsável, transparente e que todas as áreas possam pensar o modo de otimizar. Por exemplo, no campo do jornalismo, pensar um projeto editorial que valorize o jornalista. Você acha que é possível regulamentar? Eu acho que é necessário. Como é que isso pode ser feito? Bom, nós estamos há anos, já tem alguns anos que está transitando isso no Senado, agora em julho voltou, ia votar. Eu penso o seguinte, melhor para a sociedade termos uma legislação ruim, que vai ser aprimorada com o tempo, que não temos legislação alguma. Porque quando a gente não tem legislação alguma, as Big Techs tomam conta. E as Big Techs são talvez o fenômeno mais interessante para a gente estudar hoje em dia, em termos de comunicação, economia, né? Porque elas operam transnacionalmente. Então, elas não têm que ter um vínculo específico com o contexto jurídico de cada lugar. É uma dificuldade na hora muito complicado de cobrar delas atuações, responsabilidades, né? E a gente vem observando isso ao longo do tempo. Por exemplo, a lei eleitoral, ela era pensada para comunicação de massa, né? Então já tivemos problemas nas últimas eleições com o WhatsApp. Como é que você não vai fazer campanha? Como é que você vai proibir o WhatsApp? Né? Como é que você proíbe esse tipo de coisa? Com a inteligência artificial, isso se torna muito mais complexo. Então, o mundo jurídico, de modo geral, vai ter que se haver com a inteligência artificial. Por isso, eu penso que é urgente pensar uma regulamentação para isso, genérica, mesmo que ela não seja a final, a melhor, mas que a gente possa se inspirar para tomar decisões em todas as áreas que vão derivar desse uso. A gente falou do WhatsApp, né? E agora nós também, ano eleitoral, deve ser um meio muito utilizado, né? Para campanhas e para desinformação, inclusive. Já há alguma comunicação com essas Big Techs para que isso seja minimizado, para que isso seja melhor monitorado? Há acordos com as Big Techs, especialmente para aquilo que circula, para que elas se responsabilizem, né? A gente sabe que o negócio, por exemplo, das plataformas de redes sociais é gerar engajamento. O que gera engajamento em contexto eleitoral? Treta. Desinformação é lucro para essas empresas, né? Então, elas circulam como? Onde? De que modo? Cada legislação nacional tem condições de restringir esse uso de algum modo? Como que isso opera transnacionalmente? Esse ano eleitoral é um ano muito interessante para nós aqui no Brasil, porque aqui são eleições locais, municipais. Mas nós temos grandes eleições presidenciais no mundo inteiro. E a dos Estados Unidos é particularmente importante, porque 2016, quando o Trump foi eleito, foi considerado um marco para aquilo que a gente chama de sociedade da desinformação. Houve ali, naquele momento, uma alteração no modo, a palavra do ano foi fake news, por exemplo. Aquilo que era ruim era fake news, que prejudicava, independente de onde vinha. Então, isso estava muito atrelado no cenário político. Nesse ano, nós temos, de novo, uma eleição muito complicada nos Estados Unidos, então ela tende a ser, de novo, algum marco. Por exemplo, depois dos Estados Unidos, a gente teve aquele problema todo com o Cambridge Analytics, né? Que teve questões na Europa, como a gente vai ter agora, teve o Brexit pouco depois. Agora, são os de dados, né, dos eleitores,
para manipular o resultado das eleições. Né? E essa questão da privacidade, do uso social que é feito nessas redes sociais, é um aspecto fundamental. Isso tudo a gente já sabia desde 2016. A grande novidade agora é como que isso vai se comportar mediante o uso da inteligência artificial nesse cenário. É possível que essa inteligência artificial favoreça a comunicação sem interferir nessa privacidade que a gente estava falando, sem intervir na autoria, dados científicos? Como é que é quase impossível. Por isso que a gente tem que investir muito em pesquisa, em políticas públicas. Sabe por que é quase impossível? Porque todos nós, né, qualquer pessoa que estiver nos escutando agora, nos vendo conversar, vai lembrar que já fez isso em algum momento. Eu costumo brincar que é o capitalismo fofinho, esse capitalismo das plataformas. Ele aparece como serviço. Toda vez que a gente faz aquelas brincadeiras do tipo, como que eu vou ficar mais velha? Como que eu vou ficar mais nova? Você está treinando a inteligência artificial. Você, por livre e espontânea vontade, está passando seus dados para que a inteligência artificial atue com os seus dados. Depois você quer privacidade. Exato. Isso aparece como serviço. E é um serviço que aparece como entretenimento, como um joguinho, numa perspectiva lúdica. Isso gera engajamento e as pessoas passam todos os seus dados. Olha, imagina, você vai passar seus dados faciais para uma Big Tech. Em sã consciência, você não faria isso. Você faz porque é um serviço. É divertido. Né? É só uma brincadeira. Ninguém os filtros de Instagram para você ficar mais bonita, né? Você quase nem quer encontrar as pessoas mais, que você é uma influenciadora, que elas te veem sempre tão diferente do que você é na realidade. Então, com isso tudo, você mesmo está entregando seus dados. Então, é muito difícil. É uma arena que estamos transitando muito movediça, é um terreno muito nebuloso. Por isso é fundamental que tenhamos pesquisa, volto a repetir isso, que tenhamos investimentos em pesquisa, em políticas públicas, para que a sociedade como um todo possa se beneficiar dessa discussão. E o compartilhamento de informações como essa que a gente está tendo. Com certeza. Que a gente está conversando aqui agora, né? Olha, cuidado com os seus dados, cuidado com a sua imagem. Cuidado com as brincadeiras que você faz fornecendo os seus próprios dados na internet. Isso. Agora vamos voltar para a transparência e a imparcialidade da comunicação com o uso da inteligência artificial. Que tipo de ferramenta pode ser usada para se garantir isso? Primeiro aspecto é a regulamentação. Então, esses dois aspectos que você levantou aí é o que nos motiva institucionalmente na UFMG começar essa discussão internamente. Porque, veja bem, não necessariamente as pessoas vão atuar com a intenção de prejudicar, com a intenção de não ser transparente, com a intenção de ter algum benefício no sentido de gerar alguma forma que aparentemente não é imparcial. Não necessariamente. A nossa maior preocupação é com a questão involuntária, com o modo como involuntariamente a gente pode infringir uma regra tácita, ética, né, nesse convívio com a inteligência artificial, porque isso é desconhecido ainda. Então, é fundamental que a gente tenha uma regulamentação, que as pessoas comecem a compreender que isso é fundamental, que as empresas, as organizações de modo geral, comecem já a usar a inteligência artificial dentro de parâmetros éticos, de transparência, de respeito à privacidade, porque isso já é legislado. E quando se fala de instituições públicas, né, comunicações de governo, né, de prefeituras, câmaras, todos esses passa pelo mesmo processo. Se a gente não tiver uma regulamentação maior para ela ser refinada em cada contexto local, vai ser muito difícil que cada contexto local, estou falando local de uma prefeitura, por exemplo, né, de um órgão qualquer desse tipo, que ele vai ter uma preocupação porque ele não sabe nem onde ele vai balizar as suas preocupações. E isso são ferramentas que já são gratuitas, e olha, isso é muito complicado, porque a versão do ChatGPT hoje, em 2024, agosto de 2024, que está gratuita, ela ainda está baseada nos dados do banco de dados de 2021. Que a inteligência artificial primeiro aprende, depois ela começa a aprimorar. A versão paga é que está mais atualizada. Né? Quando a gente pensa em termos de norte global e sul global,
A gente vai ver que no norte global há investimentos e preocupações com isso há muito mais tempo. Por exemplo, os países da Europa, Estados Unidos, Canadá. Canadá tem legislação sobre isso desde 2018. Né? Suécia, por exemplo, está super adiantada nessa discussão há muito tempo. O Brasil está entrando com isso e está entrando muito naquilo que é o gratuito. Quando você entra só naquilo que é o gratuito, você não está com uma comunicação com um banco de dados de ponta que vai ser utilizado na comunicação cotidiana. E a gente corre o risco de chegar no mesmo problema que a gente teve com a telefonia móvel. Porque as pesquisas indicam que o cidadão brasileiro utiliza muito mais o telefone celular do que qualquer outro meio para acessar as informações cotidianas. Mas, de modo geral, ele não tem um plano que permita fazer o mínimo em termos de desinformação, que é copiar a informação e colar no Google para saber o que já foi feito sobre ela. Mas ele tem as redes sociais ilimitadas, Instagram, Twitter, Facebook. Então ele vai ficando cada vez mais refém desses grupos que usam a desinformação em com interesses próprios, grau, né? Com interesses políticos, econômicos, ideológicos, né? Então é preciso, por isso que eu tenho visto na questão da política pública, é preciso pensar o Brasil é um país continental, né, com muita desigualdade, né? É fundamental que as pessoas tenham acesso, primeiro, à internet gratuita de boa qualidade em todos os lugares e inteligência artificial de ponta. E ela precisa não só ter acesso, como ter de letramento nas prefeituras, política pública ampla. Para que as pessoas. Educação, nas escolas. As crianças já cresçam entendendo que. Usar e dos riscos e benefícios. A gente já vê isso em algum lugar no país? Essa preocupação, localizadas, né, em algumas instituições, há muitos projetos de educação. Hoje, educação midiática, que estão interessados nisso no Brasil. Há alguns editais agora que têm a inteligência artificiais como um dos focos prioritários de interesse, alguns editais abertos pelo governo federal sobre esse sentido, o que é elogiável, a gente tem que dizer isso. Mas, de modo geral, isso não é uma política pública. Na Finlândia, por exemplo, já começa a ser. E como que é lá? Na Finlândia, por exemplo, agora os alunos já não devem ter o acesso ao celular dentro de sala de aula. É uma discussão. É uma discussão que já vem de anos e até hoje não se concluiu se é bom ou se é ruim. Não é nem bom nem ruim, no meu ponto de vista, né? E muito menos neutro. A questão é que há problemas com esse uso excessivo e não regulamentado das plataformas. Porque a gente, por exemplo, TikTok é super recente. E quem são os principais usuários do TikTok? Adolescentes. Né? Então, e ele é feito para quê? Para gerar engajamento. É muito diferente de uma concessão de uma televisão, como era ou de uma rádio, na comunicação de massa, lá no século XX, onde você tinha uma fiscalização, de tempos em tempos você tinha que ver se estava cumprindo as regras. As plataformas, elas nem sequer se dizem que são mídia. Né? Elas são empresas de tecnologia. Então, isso é muito complicado. Então, do meu ponto de vista, é preciso um esforço transnacional para regulamentar. O primeiro passo é reconhecer que é a nossa mídia preferencial hoje. E aí a gente tem que pensar como que essa mídia preferencial atua, né, tanto no sentido de influenciar, quanto ser influenciada pelos hábitos de consumo midiático de crianças, adolescentes e toda essa geração que vai nascer junto com a inteligência artificial. Estava falando da Finlândia, proibir os celulares em sala de aula, mas não quer dizer que eles não vão deixar de ter acesso a... Significa que vão incentivar mídias digitais e tudo, né? Mas o uso vai ser monitorado, digamos assim. Isso é importante que aconteça aqui no Brasil. Eu acho que é importante, qualquer forma de censura é complicada. E quando a gente fala disso, a gente sempre esbarra nessa questão dos limites entre liberdade de expressão e censura. Por isso eu insisto na questão da regulamentação. É melhor que a gente tenha uma regulamentação com falhas, que a gente possa corrigir, do que nenhuma. Porque se a gente tem nenhuma, vai entrar numa perspectiva que ou ela pode tender para o autoritarismo e ir para a censura, ou ela pode ser completamente livre. Deixar e como tudo é que muito nós livre. estamos nessa trilha aí pela regulamentação?
numa briga muito feia no Congresso, né? Porque onde se discute isso é um lugar que é atravessado pelas mais diversas correntes ideológicas, interesses políticos, econômicos, sociais. Então, eu acho que é fundamental que a sociedade entenda que isso não é uma questão de interesse específico. Que, né, de modo geral, as pessoas tendem a achar inteligência artificial, isso não me diz respeito. Não, isso não é. Já disse. Isso não é de uma área específica. É. Exato. Isso é muito importante. A BBC fez uma matéria recentemente é uma coisa de 1 mês ou 2, que 90% da fronteira do Brasil na Amazônia já está dominada pela Starlink. Então, isso tem uma questão de soberania. Se não tem legislação, você tem um problema de soberania digital, você tem um problema de educação de povos originários que muitas vezes não tiveram um processo gradativo para entrar no mundo da comunicação tecnológica e já cai diretamente nesse mundo das plataformas, né? Tanto esses povos originários se beneficiam, por exemplo, para conseguir ajuda em caso de emergência ou se comunicar com parentes distantes, com qualquer pessoa do mundo, como qualquer adolescente faz, quanto os madeireiros, os mineradores, enfim. Todo mundo está usando o WhatsApp ali, por exemplo, e a gente não tem nenhuma forma de coibir, de conhecer o que está acontecendo, porque está tudo na mão da Starlink. Então, essas questões é que são muito importantes. A gente tem que pensar que essas discussões não dizem respeito somente a uma área específica, tecnologia. Não, ela diz respeito a todas as áreas de interesse social. E muitas vezes, quando as pessoas leem a notícia da briga do Elon Musk com o Supremo, não compreendem, né, o motivo. Essa é só a ponta do iceberg da questão. Mas é o que mais aparece. Então, mas a gente tem que... É por isso que é importante a oportunidade, agradeço muito de falar com as pessoas sobre isso, porque eu acho que é muito importante que a sociedade comece a entender que esse é um problema muito sério. É muito bom, né, para a saúde, para a educação. Imagina, você conseguir fazer planos de ensino que possam colocar o professor com atendimento mais individualizado. Mas não foi isso que aconteceu. Por exemplo, em São Paulo começou uma ideia de inteligência artificial fazer os planos. Então, no FMG, a gente tem falado muito sobre isso. O que pode fazer com a inteligência artificial? Tem que estar claro na ementa. O que o aluno pode usar, como que ele não pode usar, qual parte do plano foi feito com a ajuda da inteligência artificial. Isso é transparência. Então, é preciso que a sociedade entenda essas questões, né, para cobrar e para se tornar mais crítico em relação a tudo que aparece. Te agradecer muito por ter vindo aqui para esse papo, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto de modo mais amplo para a sociedade. Obrigada. Obrigada. Continue ligado na TV MP, confira nossos outros programas no canal do YouTube e as notícias sobre o Ministério Público de Minas nas nossas redes sociais. Eu volto em breve. Até!